Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre oportunidades. Então galera, eu já queria começar esse vídeo também falando algo que eu vejo que é de mera importância quando a gente fala sobre o assunto sobre oportunidades. Então galera, o que eu queria falar mais ou menos era a importância de estar em constante evolução e não muito parado esperando a oportunidade bater na porta. Porque o que adianta a gente esperar a oportunidade bater na porta e a gente não estar preparado o suficiente para aquela oportunidade que surgiu. Então, dito isso, eu queria dar como exemplo um fato na minha vida, algo que ocorreu comigo que talvez seja um bom exemplo para vocês. Teve um tempo, galera, quando eu estava morando em São Paulo, o meu mentor ali, meu professor no caso, meu professor de jiu-jitsu, me deu uma oportunidade de começar a dar aula. Isso eu era faixa azul. Em 2015 para 16 mais ou menos, eu comecei a dar aula e essa aula era às 6 da manhã. Então era algo que já estava... Era algo que não era de costume para mim acordar tão cedo e acabou virando naquele tempo da minha vida. E quando eu comecei a dar aula, galera, eu conheci várias pessoas que me ajudaram ali no decorrer da minha carreira como atleta. E uma dessas pessoas, no caso, é um grande amigo até hoje. A gente sempre troca uma ideia ali. No caso, ele já era faixa preta e eu era faixa azul. E eu estava dando aula para ele, ele já é um cara de mais idade que eu. Então foi algo ali que normalmente não acontece muito, mas eu acho que foi bom para mim me desenvolver bastante. Tipo, fez eu estudar bastante o jiu-jitsu para estar preparado o suficiente para dar uma aula para alguém que já era mais graduado que eu. E aí galera, o que aconteceu? Meu professor, ele me deu essa oportunidade, certo? De começar a dar aula. Então, querendo ou não, foi algo novo para mim, porém, me ajudou bastante na minha trajetória até quem eu sou hoje, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, eu sou professor de jiu-jitsu. Para quem não sabe, meu nome é Johnny Rocha, eu tenho 28 anos, sou faixa preta de jiu-jitsu, tenho uma academia aqui na Suíça. E hoje em dia, se eu estou aqui, né, foi pelo simples fato de eu ter abraçado aquela oportunidade que meu professor me deu lá atrás. E também, algo que eu falei ali no início do vídeo, né, a importância de estar em constante evolução. Desde então, desde quando eu comecei a dar aula, eu tive essa visão que o jiu-jitsu ia abrir portas para vários lugares, né, e eu precisaria estar sempre em busca da minha melhoria. Então comecei a dar aula ali muito cedo, já em 2015, 16, de faixa azul. E aí logo depois eu fui passar um tempo nos Estados Unidos. E como eu falei, sempre fui um cara que estava aberto a aprender coisas novas, né? Então quando eu fui para os Estados Unidos, já era uma barreira assim um pouco maior para mim pelo fato do idioma, ainda não falar inglês. Então fui aprendendo ali um pouco na marra. E aí que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu era faixa roxa nesse tempo, eu tive a oportunidade, galera, de dar aula para um adolescente. No caso ele tinha, eu acho que 16 anos, e eu estava ali com mais ou menos 18, 19 anos, faixa roxa. E aí o engraçado foi que eu não falava nada de inglês, mas eu já tinha uma experiência, né, dando aula ali, pelo fato de ter abraçado aquela oportunidade lá atrás. Então já dava aula mais ou menos uns 2 anos, e aí eu fui adquirindo uma experiência bem legal. E aí quando eu cheguei para dar aula para esse adolescente, né, já não era algo tão novo para mim, porém era algo que eu ainda estava evoluindo, né, algo que eu estava melhorando. E aí, uma coisa que eu sempre aprendi, que eu aprendi bem cedo no caso, foi criar sistemas, né? Sistemas que a gente fala assim no jiu-jitsu, posições, conseguir conectar uma posição na outra, e esse é um jeito que eu vejo jiu-jitsu. Então, pelo fato ali de eu começar a dar aula bem cedo, isso me ajudou a evoluir bastante nesse quesito.
E aí, galera, quando eu comecei a dar aula para esse adolescente, eu não falava inglês, né? Falava só português. Mas então, quando eu comecei a mostrar as posições, uma posição encaixava na outra, né? E isso foi bem mais fácil para o aluno aprender. E aí isso aí era 2017 para 18. E aí esse aluno chegou a lutar o Campeonato Pan-Americano, né? Onde ele foi campeão. Fazendo em todas as 3 lutas dele os movimentos que eu mostrei, né? E o pai dele ficou bem feliz. E o legal dessa história é que depois de alguns meses, o pai dele me levou para a Austrália, onde eu passei lá mais ou menos 2, 3 meses na primeira vez que eu fui. E o meu trabalho principal ali era dar aula para esse adolescente, que ele chegou também meses depois, né? O Pan-Americano acontece em março de 2018, aconteceu, onde ele foi campeão. E aí em 2018, né, em maio para junho, ali onde a data que acontece o Mundial, e a gente chegou, né, eu passei esse tempo na Austrália lá, depois desse Pan-Americano, ajudando ele na preparação dele. E aí chegamos para lutar o Mundial e ele conseguiu chegar na final. E foi algo muito legal assim, né, para mim como um professor de jiu-jitsu, ter um aluno ali que conseguiu ganhar o Pan-Americano, mas também chegar na final de um mundial, né? No caso de juvenil, que é a categoria dos adolescentes. E o mais legal, galera, dessa história foi a oportunidade, né, de ter ido para a Austrália e também a minha coragem de ter abraçado, né, essa oportunidade pelo fato de, tipo, eu não estar falando inglês muito bem, mas eu fui na cara e na coragem. E é isso, galera, constante evolução pessoal, né? E também o resultado, né, que esse aluno teve me fizeram também acreditar que no futuro eu poderia vir ser um bom professor e ter alguns alunos aí no topo do esporte. E graças a Deus, né, tá acontecendo. Nesses últimos 5 anos aí, desde quando eu abri minha academia, eu já fiz mais de 20 campeões europeus, entre a faixa branca, preta, adulto e master. Também consegui aí ter uma aluna, né, que foi campeã no Mundial de Master, um aluno que ganhou o Mundial de Abu Dhabi, entendeu? Minha esposa também conseguiu chegar ali na final do Mundial de Abu Dhabi na faixa preta, algo bem legal. Então isso que aconteceu lá atrás, né, me fez acreditar bastante que seria possível. Então esses últimos anos eu tive em constante evolução e acredito também que eu não estou nem, vamos supor, 10, 20% do que eu possa ser daqui 5, 10 anos. E acredito que eu vou ser algo bem maior, acredito que eu vou conseguir evoluir bem mais. E estamos aí trabalhando, persistindo, continuamos aí estudando esporte, tentando ser melhor a cada dia. E era essa ideia que eu queria trocar com vocês, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí esse resumo dessa história de hoje. E que legal, né? Como o simples fato de a gente poder abraçar uma oportunidade, né, possa mudar a nossa vida, né? E essa aí, com certeza, mudou um pouco a minha, mas ainda é o jeito que me fez eu acreditar, né, em mim, a ser quem eu sou hoje, um bom professor. E como eu falei, ainda tenho muito a evoluir. E eu queria agradecer aí a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Queria convidar vocês aí a fazer parte do projeto, né? O canal aí, o Trajeto, que nada mais é um canal, um canal que... Um canal não, no caso uma comunidade, né? A gente vai estar aqui trocando uma ideia, eu vou estar compartilhando umas experiências de vida, mas acredito também que vocês possam compartilhar uma experiência de vida comigo, seja por aqui nos comentários ou no Instagram ou em outras redes sociais, que a gente possa ter esse contato. E venha fazer parte aí do projeto, deixa um comentário aí no vídeo, curte, compartilha e não se esquece, né, de se inscrever no canal. E muito obrigado e até o próximo. Nossa.